Deus. Eu queria que minha esposa trouxesse o ensino hoje. Aleluia. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7. Glória a Deus. Nós estamos tratando de um assunto referente, irmãos, a sermos discípulos de Cristo. E nós estamos vendo os ensinamentos de Jesus. E hoje vamos falar sobre mais 3 tópicos. Como ser um discípulo de Cristo. Amém? Já estamos ao vivo? Mateus, capítulo de número 7, verso 24. Que diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Amém? Glória a Deus. O verso 29 diz: porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Amém. Esse texto que nós estamos tomando como base, meus amados irmãos, para continuarmos estudando sobre como ser um discípulo de Cristo. E esses versículos que nós lemos, mostra-nos que ser discípulo de Cristo não é aprender, irmãos, para depois, muito depois fazer. Ser discípulo de Cristo é aprender e já fazer. Ou seja, uma das qualidades do discípulo de Cristo é que ele aprende e ele coloca em prática aquilo que Jesus ensinou. E ser discípulo de Cristo, irmãos, não é ser um discípulo comum, não é uma tarefa qualquer, porque os ensinamentos de Jesus, eles tinham 2 focos. O primeiro foco era nos preparar para esta vida, para vivermos, irmãos, de acordo com os ensinamentos de Jesus. E o segundo propósito era que Cristo queria nos preparar para que nós pudéssemos viver a vida vindoura. Logo, ser discípulo de Jesus era aprender a viver nesta vida e ter a garantia da vida eterna. Então, todos os ensinamentos do mestre para os seus discípulos tinha esses 2 objetivos. Jesus queria formar homens, formar mulheres que tivessem verdadeiramente, irmãos, os ouvidos atentos para os ensinamentos de Cristo, porque ser um discípulo é ser um aluno, é ser um aprendiz. E Cristo não era um mestre qualquer. Cristo não era João Batista. Cristo não era Gamaliel. Cristo não era Paulo. Não, Cristo era o mestre dos mestres. Cristo verdadeiramente tinha ensinos maravilhosos. Então, logo nós vemos que Cristo estava preparando os seus discípulos para viver esta vida e a vida vindoura. E a sexta-feira passada nós vimos que uma das primeiras características de um discípulo de Cristo é que ele ama a Jesus acima de todos e de tudo.
quando Cristo disse: quem não ama mais a mim do que a teu pai e a tua mãe, quem não ama mais a mim do que ao teu marido, a tua esposa, ao teu filho, aos teus familiares, não é digno de ser meu discípulo. Jesus estava chamando-os para viver um amor acima de todas as coisas e acima de tudo. Depois também vimos no verso 27 que Jesus estava chamando os seus discípulos, Lucas 14, o verso 27, para uma vida de abnegação, uma vida de tomar a sua cruz. E Jesus disse: quem não toma a sua cruz não é digno de ser meu discípulo. O que a gente está vendo aqui, meus irmãos, é que Jesus está ensinando os discípulos a serem discípulos. Hoje, temos 3 características, e a primeira delas que eu quero destacar, irmãos, está em João, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo de número 13, e o versículo de número 35. Veja que Jesus está dando as últimas instruções aos seus discípulos. Aqui ele não está falando para uma grande multidão, aqui ele está falando para os discípulos. E o capítulo de número 13, verso de número 34, diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. A primeira característica de hoje que nós destacamos, irmãos, é um dos maiores desafios para um discípulo de Cristo, é que nós devemos amar uns aos outros. E esta é uma característica, irmãos, que exige muitos dos discípulos. Porque as características do amor são desafiadoras. Logo, entendemos, meus amados irmãos, que o amor, ele não é somente um sentimento, ele é também, irmãos, uma decisão. Quando você decide, quando você toma a atitude de amar, você está se identificando com o discípulo de Cristo. Veja o verso de número 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa característica de amar é um desafio, porque o amor, irmãos, principalmente no tempo em que nós estamos vivendo, às vezes, nós temos a sensação que o amor, ele deixa a gente meio... Eu vou falar o português claro aqui, irmãos. Vou falar o português bem rasgado aqui, para ninguém ficar com dúvida aqui, né? Às vezes dá a sensação que o amor deixa a gente meio bobo, que parece que as pessoas passam a gente para trás, né? Porque o amor, irmãos, ele te ensina, por exemplo, a amar. O amor é perdoador. Por amor, você dá a outra face a quem já te bateu uma. Por amor, você fala bem de quem fala mal de você. Por amor, você deseja o bem para quem deseja a ti o mal. Por amor, irmãos, você se cala quando, na verdade, você queria falar muito. Por amor, você se entrega, você se doa. Por amor, você supera as diferenças. Por isso que Jesus, no versículo 25, encerra esse assunto dizendo que esta era a característica dos seus discípulos. Ou seja, se eu não conseguir amar alguém, se eu não conseguir amar o meu próximo, se ao invés de amar eu mandar o ódio, se ao invés de amar eu destilar o veneno do ódio, porque não existe campo neutro, irmãos. Ou você ama, ou você
Odeia. Não, pastor, dá para viver o meio termo. Eu nem amo e nem odeio. Por que nós usamos essa expressão? Quando nós queremos distância de alguém, mas, por exemplo, nós não desejamos o mal. Que essa pessoa viva bem longe de mim, mas eu não desejo o mal. Então eu nem amo e nem... Não, irmãos. Quando nós amamos, independente da circunstância, a gente consegue superar as diferenças. Então o amor, ele é um grande desafio para os discípulos de Jesus. Se Jesus só dissesse assim, irmãos, que vocês amem uns aos outros, já era suficiente. Sim ou não? Mas quando ele manda essa, irmãos, nisto conheceis que sois meus discípulos, aí complicou. Por quê, irmão? Porque o que foi que levou Jesus para a cruz? O que foi que fez Jesus, com os dois braços abertos, olhar para aquela multidão que o insultava e dizia, solte Barrabás e prenda Jesus? O que foi que levou Jesus a olhar para todos eles e dizer assim, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem exatamente o que estão fazendo? Foi o amor. O que foi que fez Jesus levar todas aquelas chicotadas e carregar aquela cruz pesada, igreja? Foi o amor. O que fez Jesus suportar, irmãos, todas aquelas afrontas, sem recuar, e ainda diante dos seus discípulos, eles dizerem para ele, Jesus, desiste desse negócio de morrer, isso aí não é para o Senhor não. O que fez Jesus enfrentar a morte, o que fez Jesus enfrentar todas as hostes infernais da maldade, para que você estivesse aqui hoje, Logo, irmãos, Jesus está dizendo assim, da mesma forma que eu vos fiz, faça a vocês. Veja, um novo mandamento vos dou. Que mandamento é esse? O amor. Que vocês amem os outros como eu amei vocês. Irmão, amar o próximo como Jesus nos amou, irmão, isso não é tarefa fácil não. Não, pastor, eu consigo amar todo mundo bem facinho. Me ensina, que até hoje eu não consegui amar as pessoas com facilidade. É sempre debaixo de desafio. Por quê? Porque amar quem te ama não é difícil, né? Jesus disse lá em Mateus 7 que nós devemos amar até os nossos inimigos. Por que, irmãos, nós não podemos pagar o mal com o mal? Porque o amor sempre vence o mal. Esta é a primeira característica de um discípulo de Jesus, hoje, que nós devemos amar. Segunda característica, irmãos, deixa eu só dizer, irmãos, quem é o próximo? Um dia Jesus contou uma parábola, porque no texto Jesus disse que nós devemos amar o nosso próximo. Um dia Jesus contou uma parábola de um rapaz que vinha pela estrada, e os assaltantes pegaram ele, machucaram, bateram, deixaram ele no estado de calamidade, caído, sangrando, sem nada, nu. E aí Jesus disse que um sacerdote passou bem distante, falou, não é para mim essa missão aqui. Depois veio o levita, da mesma forma disse, não é para mim essa missão aqui. E lá vem um samaritano, irmãos. E quando Jesus estava contando essa parábola, ele estava contando para os judeus que odiavam os samaritanos. Se Jesus já não estava ensinando a prática do amor aqui, irmãos, só de contar essa parábola, só de falar dessa parábola, porque quando Jesus disse, um samaritano estava vindo e socorreu aquele que estava caído, Jesus já estava dando, irmãos, em cima dos judeus, porque eles odiavam os samaritanos. Em outras palavras, Jesus estava pegando aquela parábola e dizendo para ele, por que o ódio ao invés do amor? Por que essa briga entre judeus e samaritanos? Jesus estava mostrando para aqueles homens que eles não estavam preparados, irmãos, para ser os seus discípulos, se eles não mudassem essa característica de viver com rixa,
com ódio, com briga. Jesus disse: o samaritano estava pronto para socorrer. E o que o samaritano pediu em troca? Nada. Por quê? Porque, irmãos, o cerne desta parábola que Jesus está contando do bom samaritano era o amor. E quando nós amamos, que nós fazemos o bem com base no amor, nós não esperamos nada em troca. Às vezes a gente faz o bem, irmãos, esperando algo em troca. Isso é normal, amém? É normal, irmãos. Às vezes você faz o bem, né? Você dá um cacho de banana esperando que brote um pé, né? Você dá uma meia dúzia de maçã esperando que nasça uma macieira lá no teu fundo de quintal. Sim, é normal, irmãos, né? Às vezes você ajuda hoje e você fala assim, porque eu não sei do dia de amanhã, né? Vai que alguém me ajude também, ou que eu precise dessa pessoa. Você está ajudando, você está fazendo bem, só que não é com base no amor. Aqui está o maior desafio. Que quando você faz o bem com base no amor, você não espera nada em troca. Simplesmente você fez porque você está amando, você está fazendo por amor. É natural, irmãos, que também vem a lei da semeadura. Só que a lei da semeadura, irmãos, é uma responsabilidade de Deus, vocês sabiam disso? A lei da semeadura, irmãos, ela não depende de nós. Paulo disse assim, Paulo plantou, Apolo regou, e quem deu o crescimento? Então, a volta, a retribuição é uma ação de Deus para quem faz o bem. Então, se nós fazemos o bem com base no amor, é natural que em algum momento Deus vá usar alguém para retribuir aquilo que nós fizemos. Só que se você, por exemplo, fez o bem, olha, isso aqui é muito sério, esperando, por exemplo, ser elogiado, a hora que o elogio vem, você já recebeu o que você esperava, sim ou não? Não tem mais nada para você receber de Deus. Jesus falou disso, quando os fariseus faziam, esperando receber dos homens, os elogios, os aplausos. Jesus disse para eles, para os discípulos, não faça como esses homens, porque quando eles fazem, querendo receber a glória dos homens, o reconhecimento dos homens, os aplausos dos homens, eles já receberam a sua recompensa, eles não têm mais nada para receber. Por quê? Porque eles não fizeram aquilo com base no amor, eles fizeram com base, irmãos, no egoísmo, no egocentrismo. Eles fizeram querendo receber, irmãos, a bajulação, o tapinha nas costas, os elogios. Então, quando você faz que não é com base no amor, você já recebeu a sua recompensa. Quando você for um dia orar e falar, meu Deus, eu já ajudei tanta gente e o Senhor não usa ninguém para me ajudar, cadê a minha recompensa? Deus vai dizer, mas você já recebeu, porque você não fez com base no amor, você fez com base no egocentrismo, você quis se aparecer. Jesus ainda disse, quando fizer com a direita, esconde logo da esquerda, porque ninguém precisa saber daquilo que você fez com base no amor, porque quando você faz com base no amor, você está se identificando com Cristo. Automaticamente, a recompensa virá, quando no tempo de Deus, Ele decidir que chegou a hora de você colher aquilo que você plantou. Portanto, você pode ser o bom samaritano, que ajudou, depois foi embora, e ainda disse assim, se quando eu voltar, tiver alguma coisa a mais para acertar, deixa comigo que eu acerto. Imagine que essa parábola, irmãos, se a gente pudesse continuar essa parábola, Jário, a gente ia continuar. Como é que terminaria essa parábola? O camarada sarando, se recuperando e voltando para a sua vida. E o bom samaritano voltando e encontrando uma conta lá para ele pagar, porque a conta aumentou.
E eles não se vendo mais. Eles não se encontraram mais. Mas como o bom samaritano fez com base no amor, ele foi lá, pagou a dívida, foi embora e nunca mais viu aquela pessoa. Só que o bom samaritano, nessa parábola, ele recebeu uma recompensa. Sabe qual foi, irmãos? Ser elogiado por Jesus. Porque Jesus fez questão de falar do bom samaritano. Esse samaritano recebeu a sua maior recompensa. Porque quando Deus olha do céu para a terra e reconhece em você, irmãos, Ele vê em você características de um verdadeiro discípulo. Irmãos, Deus investe pesado na sua vida. Porque Ele sabe que você já está capacitado para amar da forma correta. Então, amar o próximo é a primeira característica de hoje. Segunda característica de um discípulo de Cristo está no Evangelho de João. Veja, irmãos, que ser discípulo de Cristo é viver na prática o que nós aprendemos na teoria. Capítulo de número 8, esta é a segunda característica. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos. O verso de número 26. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isto falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Lhes falava do quê, igreja? Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha isso, irmãos. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele, muitos acreditaram em Jesus. Aí o verso 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que cria nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A segunda característica de um discípulo de Cristo está diretamente ligado com o primeiro texto que nós lemos hoje, em Mateus 7, porque em Mateus 7, Jesus está dando uma sequência de instruções. Se você for para lá, para Mateus 7, você vai ver que Jesus começa já no capítulo de número 5, irmãos, trazendo uma série de ensinos de sua palavra gloriosa. No capítulo de número 5, Jesus começa, irmãos, o sermão do monte, ao que nós conhecemos de as beatitudes. Jesus fala, ainda neste capítulo, de sermos sal da terra e luz do mundo. Neste mesmo capítulo, Jesus fala do cumprimento da lei, ou seja, a lei que Deus enviou é boa, mas faltava amor para cumprir a lei. No capítulo de número 6, Jesus continua, Jesus fala das boas atitudes, como por exemplo, dar esmolas. Jesus ensina, por exemplo, o poder da oração, o poder do jejum. Jesus ainda no capítulo 6 fala do tesouro do céu, fala do olho puro, fala dos dois senhores, fala da ansiedade que o ser humano tem de viver bem essa vida e não ter nenhum tipo de dificuldade. Ainda no capítulo 6, Jesus fala assim, irmãos, olha, não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai beber, ou com o que você vai vestir. Jesus está ensinando os seus discípulos. Por exemplo, agora no capítulo 7, irmãos, Jesus fala sobre a prática de ficar
julgando uns aos outros. Jesus fala: não julgue sem base, porque se você julgar sem base, na mesma medida que você julgar, você será julgado. Só um detalhe aqui para a gente continuar, irmãos. Se você observar no versículo no capítulo 7, quando Jesus fala do julgamento, Jesus não está proibindo que haja julgamento no meio do seu povo. Não, Jesus está proibindo o julgamento sem base. Ou seja, você pode julgar desde que esteja com base na palavra. Se você está baseado na palavra, deve haver sim julgamento no meio do povo de Deus. Como é que eu sei disso? É que Jesus disse assim, ó: na medida que você julgar, você será julgado. Se você julgar com justiça, você será. Mas se você julgar sem justiça, sem base na palavra, você desta mesma maneira será. Jesus continua falando, ele fala dos dois caminhos, o caminho apertado e o caminho estreito e o caminho largo. Jesus fala dos falsos profetas, Jesus fala como entrar no reino de Deus, e por fim aqui ele fala dos dois alicerces e da sua autoridade. Quando ele vai desde o capítulo 5 até o versículo de número 38, ele finaliza dizendo: quem ouve essas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que constrói a sua casa na rocha. Se você faz um link agora com o Evangelho de João, o versículo de número 38, o capítulo 38, o verso 31, é que você vai entender. Todos aqueles ensinamentos de Jesus eram o que, igreja? A palavra de Deus para as nossas vidas. E ele está dizendo no capítulo 8, verso 31, serão meus discípulos se guardardes a minha, se verdadeiramente a minha palavra estiver em vós. Guardar a palavra de Deus é característica de um discípulo do Senhor Jesus. Ter a palavra no nosso coração é característica de um discípulo de Jesus. Portanto, meus irmãos, pastor, que palavra é essa que nós devemos guardar nos dias que nós estamos vivendo? É esta palavra aqui, irmãos, ó. É a Bíblia Sagrada. Se você quer confiar em algo, confie na palavra. Porque quando Jesus estava ensinando os seus discípulos, ele próprio testificou da palavra. E no capítulo de número 5, verso de número 39, ele chancelou a palavra, dizendo: as Escrituras testificam de mim mesmo. Quando você crê na palavra e o que está nela, você está garantido, irmãos. Não é na promessa de político que só aparece de 4 em 4 anos. Não é na palavra, irmãos, de alguém que fala e te promete o céu e no fim não tem condição de te dar nem a terra. Não. Quando você guarda a palavra e você está confiado nela, a certeza, a garantia da sua vitória. Em qualquer área da sua vida, quando você está confiado na palavra, Deus vai trabalhando, Deus vai movendo, porque você está confiado na palavra. Você está guardando a palavra. Pastor, o que é guardar a palavra? É estudar, ouvir, entender e praticar. Porque quem ouve, entende e pratica, guarda. Quem ouve, entende e não pratica, não guardou. Quem ouve e não entendeu, não tem como praticar, não guardou. E quem não ouve, pior ainda. Porque como você vai guardar algo que você não ouviu? É por isso que o Espírito Santo já vem dizendo para a igreja, do capítulo 1 até o capítulo 3 de Apocalipse, para todas as cartas, ele tem a seguinte expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Escutar, irmãos, é algo simplesmente e meramente físico.
Com os nossos ouvidos nós escutamos, mas quando nós, irmãos, passamos a ouvir, significa que nós estamos dando atenção para a palavra, a que é ministrada, ou mesmo aquela que nós estamos lendo, e aí nós guardamos. Então, quando você ouve ou quando você lê, e você entende que você pratica, a palavra está guardada no teu coração. Que a palavra de Deus possa estar no nosso coração em todos os momentos. Eu tenho certeza, irmãos, que esta característica está faltando em tantos lugares que nem a palavra tem espaço mais para ser pregada. Essa que é a verdade. Tem lugar por aí, irmãos, que a igreja virou palco de apresentação apenas. Virou show. Show. É show gospel. Show. Nem os hinos têm mensagem. Se pelo menos os hinos tivesse aquela mensagem que... Porque a palavra de Deus, irmãos, está sendo deixada de lado por muitos aí fora. A palavra de Deus está virando, irmãos, mera formalidade no meio de uma reunião que as pessoas dizem que é evangélica. Mas a palavra do Senhor, irmãos, ainda tem vez nesse lugar. Eu louvo a Deus por isso. Terceira característica de um discípulo do Senhor Jesus. Essa daqui é terrível, irmãos. Vamos para João, ainda neste João, capítulo de número 15. Olha, irmãos, o que Jesus está ensinando. Semelhantemente à primeira característica que nós lemos de hoje, Jesus vai repetir ela aqui, no capítulo 15, o verso 12, ele diz assim, e o meu mandamento é este, que vos ameis uns, como eu vos. Aí ele diz assim, ninguém tem maior amor do que este, ou seja, não existe uma prova maior de amor, é isso que ele está dizendo aqui, eu estou parafraseando com Jesus. Então ele está dizendo assim, não existe uma prova maior de amor do que esta, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Terceira característica do discípulo é que ele faz o que Jesus manda. E aí você pensa assim, não, essa característica aqui eu passo rapidinho. Isso aqui é moleza, eu faço tudo que Jesus manda. Irmão, se você olhar os ensinamentos de Jesus, eles são mais desafiadores para se viver do que qualquer outra coisa que você possa aprender na sua vida e qualquer outro desafio que você possa estar. Porque Jesus veio do céu, amém? O seu ensinamento é do céu. Se o ensinamento de Jesus é do céu, ele vai na contramão da lógica do ensinamento da terra. E você e eu fomos adaptados a essa terra, sim ou não? A gente cresceu aprendendo as coisas dessa vida. Então, quando nós nos encontramos com Jesus, nós levamos um choque térmico dentro da gente. Porque lá no mundo, a gente aprendeu o seguinte: se pisar no meu pé, eu lhe dou um soco. Porque no mundo, o maior é aquele que grita mais, ele é o cara. Tanto é que muitas coisas no mundo lá fora se resolvem logo no grito. Quem gritar mais alto é o cara. Pedro, quando veio ter com Jesus, ele era mais ou menos assim. Ele tinha umas características terríveis na vida dele, a ponto dele querer resolver tudo, irmão, na bala. Como assim, pastor? É que naquela época não tinha tiro, irmãos. Mas ele andava com uma garrucha na cintura chamada espada. Era assim que Pedro queria resolver, irmão. Tudo que Pedro queria resolver era na base da pancada. Quando foram pegar Jesus, ele falou: vou resolver isso agora. Eu vou resolver do meu jeito.
Aí Jesus falou assim: ô Pedro, assim não. Chocou Pedro, irmão. Eu acho que Pedro ficou tão nervoso com Jesus naquela hora, irmãos. Porque Pedro viu Jesus falar assim: não é assim que eu quero que você resolva. Guarde a sua espada. Não resolva isso na porrada. Pedro ficou chocado, irmão. Pior ainda, Jesus agachou, pegou a orelha do camarada, colocou no lugar, e quando tirou a mão, a orelha ficou. Acho que Pedro baixou a cabeça e falou assim: eu não acredito que ele está me humilhando desse jeito. Eu estou aqui defendendo ele. Eu estou aqui brigando com unhas e dentes. Eu não quero deixar ninguém tocar nele. E olha o que ele faz comigo. Segundo a história, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentiu digno de ser crucificado na mesma posição que Cristo havia morrido. Pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver que Pedro aprendeu com Cristo e se tornou verdadeiramente um discípulo de Jesus. E quando pegaram Pedro, ele já não quis mais resolver na bala, na porrada. Pedro simplesmente se entregou. Fazer o que Jesus manda é um desafio constante. Porque às vezes Jesus fala para você: fala. Aí você fica com medo e não fala. Às vezes Jesus fala assim para você: silêncio. Aí você abre a boca igual uma tagarela e dispara. Às vezes Jesus fala assim para você: se impõe. Aí você vai igual um cordeirinho. Aí a hora que Jesus fala assim: se apresenta como um cordeiro, você vira um leão, uma leoa. Porque Jesus, ele tem essas duas faces, tá, irmãos? Ele é cordeiro e leão. E quando ele estava aqui na terra, tinha hora que Jesus fazia assim, ó. Um dia ele pegou o chicote, irmão, subiu lá no templo. Ali não tinha cordeiro não, irmão. Ali ele mandou ver. Ainda falou: cambada de ladrão sem vergonha. Vocês estão fazendo da casa do meu pai casa de comércio. Aqui não é comércio. Existia uma falcatrua, irmãos. Um dia eu vou explicar para vocês por que Jesus proibiu aquilo, se existia na área do templo, uma área reservada para a venda de animais. Por que Jesus foi lá e bateu neles? Mas deixa que eu vou explicar isso para vocês um dia. O fato é que tinha hora que Jesus se apresentava como leão, irmão. Mas Isaías viu o momento exato que ele, como um cordeiro mudo, com a boca fechada, foi levado ao matadouro. E lá ele se entregou sem uma palavra. As palavras que ele disse foi, olha essa, irmãos: perdoa porque não sabem o que fazem. Pai, está tudo consumado, na tua mão eu entrego o meu espírito. Isso são palavras de cordeiro, irmãos. Então Jesus, ele nos ensina que para que eu e você possamos verdadeiramente ser seu discípulo, nós precisamos fazer o que ele manda. A última, e a gente encerra. Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda. Quando você deixa de pregar o evangelho, você não está fazendo o que Jesus manda. Pregar o evangelho é fazer o que Jesus manda. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos sair daqui hoje pensando: será que eu estou sendo um bom discípulo? Será que realmente eu estou amando a Deus acima de tudo e de todos? Será que realmente eu estou carregando minha cruz, amando o próximo, guardando a palavra e fazendo o que Jesus manda? Se você está fazendo tudo isso, você vai tirar nota 10 nessa faculdade aí, irmãos. Seu TCC vai ser, uma beleza. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude e que nós possamos verdadeiramente a cada dia estar mais próximo dessa palavra e mais perto do ideal de Deus para as nossas vidas. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos,